Oi, boa noite, todo mundo. Obrigada por estarem aqui hoje. Tá tudo bem com vocês hoje? Primeiro, antes de começar, né, vamos orar para agradecer ao Senhor esse momento, né? Oremos. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, te agradeço hoje pela presença de todos que estão aqui, Senhor, todos os jovens que estão prestes a te adorar, Senhor, a ficar um pouco mais perto, muito mais perto de você, Senhor, de te conhecer, esse desejo de seus corações de te conhecer, Senhor. Hoje, te peço, Senhor, que esse culto seja de bênção para você, que chegue a você todo louvor, todo agradecimento, Senhor, seja você toda a honra, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos que estão aqui hoje, Senhor. Que seja, Senhor, levada até eles a palavra que você quer enviar para eles, Senhor. Que chegue até seus corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé? Posso ver a dor da vida, escrevendo a história de uma geração.
maior que tudo Ele é. Ó, tão lindo esse nome é, nome de Jesus. Show do céu para buscar Deus, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives mais. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Você pode se sentar.
Muito boa noite. Tem alguém aí? Boa noite. Muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós temos, especialmente aqui conosco os irmãos lá da terceira igreja. Temos também a Lisiane, lá na segunda. E muitos outros amigos, e convidados aqui. Sejam muito bem-vindos, Nós temos feito nesses últimos meses, o nosso encontro de jovens aqui na igreja, que é um braço, é uma extensão dos nossos pequenos grupos que são realizados nos lares, E nós temos um momento muito especial, que para nós é muito precioso, que é o momento em que nós compartilhamos, Todas as sextas nós nos reunimos e nós também compartilhamos. Eu quero convidar você a sentar aí perto da pessoa que está do seu lado, compartilhar com ela um pedido, alguma coisa que você queira agradecer a Deus nessa noite. Então, junte com a pessoa do seu lado aí, não deixa ninguém sozinho. Vamos orar em duplas, se for o caso, em trios, mas não fique sozinho. Vamos tirar esse minutinho de oração, onde nós vamos interceder a Deus pela vida uns dos outros, Então, quero que você encoste aí na pessoa que está do seu lado. Vamos orar em duplas. E logo eu vou estar orando, encerrando esse momento de oração. Senhor, nós queremos exaltar, queremos glorificar o Teu santo nome, que nessa noite, Pai, o Senhor venha estar falando ao coração de cada um aqui. Usa, Pai, a minha vida como instrumento Teu, que o Senhor, Pai, venha estar realizando o Teu propósito, o Teu querer, a começar em mim, Pai, a começar em cada um desses jovens aqui. Que possamos, Pai, juntos levantar e engrandecer o Teu santo nome, Pai, fazê-lo conhecido nas nossas escolas, trabalho, nessa cidade, Pai, onde quer que o Senhor tenha levado cada um de nós, Pai, que sejamos servos fiéis, Pai, aquilo que o Senhor tem confiado a nós. No nome de Jesus, que eu oro, agradecer. Amém. Pessoal, essa noite eu quero compartilhar com vocês, porque alguns sabem, que eu estou no desafio aí de ler a Bíblia toda, e não é só ler ela toda, é ler ela de forma rápida. Então, eu consegui já concluir, que eu comecei 1º de janeiro, mas aí eu já acabei essa semana a leitura da Bíblia completa, E muitas vezes a gente entra ano, passa ano e fala assim, eu quero ler a Bíblia toda. Começa até bem, mas logo,
as circunstâncias vão fazendo com que a gente vá perdendo o foco, né? E esses dias eu ouvi uma reportagem a respeito disso, falando, né, que nas igrejas americanas, cada vez menos os crentes têm lido menos a Bíblia, né? E aí eu fiquei pensando, imagina nós aqui, que já temos essa cultura de ler, misericórdia. E aí fui também olhar, né, quanto por cento dos brasileiros tem o hábito de ler, para começar. Não achei exatamente a respeito da Bíblia, mas vai dizer que em 2023, a pesquisa que eu li na internet vai dizer que 52% apenas da nossa população tem o hábito de ler, né? E aí, pelo fato de a gente não ter essa cultura da leitura, quando nós pensamos com relação à leitura da Bíblia, essa estatística pode ser ainda pior, né? E quais são os motivos hoje que levam a gente a não ler a Bíblia? E aí, começando desse primeiro que eu já falei, né? Nós temos uma cultura que não valoriza tanto a leitura, né? Seja da palavra, seja qualquer outro tipo de literatura. Nós não temos esse costume, né? Poucas pessoas leem. Se você quiser ganhar dinheiro, não abra uma livraria no Brasil, né? Às vezes eu já visitei a Argentina lá, lotado de biblioteca, né? Outros lugares também a leitura é algo muito comum as pessoas visitarem as bibliotecas, né? Na escola a gente tem biblioteca, a gente mal vai lá, ainda mais hoje pela internet, a gente pesquisa que é tudo prontinho. E ainda tem o chat GPT, o trabalho já vem pronto, não é isso? Então, quais são os problemas, né? Eu vou citar 3, mas eu sei que pode existir vários outros, né? O primeiro deles seria o fato, né, da gente não valorizar tanto no nosso país a leitura, né? E não necessariamente nessa ordem, né? Em segundo, o que eu quero destacar é que muitas vezes nós temos uma justificativa. Eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando muito. Você tem que ver o tanto de trabalho que eu tenho que fazer na escola. Jamais. Eu estudo no Cefet. Eu fico lá o dia inteiro. Você não sabe. Eu não tenho tempo, né? Quando eu não estou lá estudando, eu estou em casa fazendo trabalho de escola, né? Então, muitas vezes a gente usa essa justificativa da falta de tempo. E eu tenho um amigo, o Felipe até conhece, já tomou muito xingo dele, que toda vez que a gente chegava para ele e falava assim, eu não tive tempo, né? A gente tocava no ministério juntos. Eu não tive tempo, eu não tirei a música. Aí ele dizia para a gente assim, você não teve tempo, você não teve prioridade. Porque muitas vezes a justificativa que a gente tem da falta do nosso tempo é que às vezes a gente não está priorizando aquilo que é prioridade. Porque quando a gente quer uma coisa e a gente não faz, às vezes a gente não erra o horário da academia, a gente não erra o horário do futebol da semana, a gente não erra o horário da escola, do trabalho, chega na hora, né? Alguns até perdem o ticket, então tem que chegar na hora mesmo, não dá nem para atrasar um minutinho, porque senão perde o benefício. Então, muitas vezes o que falta para nós, né, não é tempo, e sim prioridade. Então a leitura para nós, a palavra de Deus, ela precisa ser prioridade na nossa vida. E por último, né, não quer dizer que são somente essas 3 coisas, mas eu acredito que essas sejam as mais gerais que as pessoas normalmente falam, né? E a terceira delas é que eu não entendo o que está escrito, e aí logo eu desanimo. Toda vez que eu pego a Bíblia, eu começo a ler e aí começam as palavras difíceis, ou, né, a história parece que eu não estou entendendo direito, né? Então muitas pessoas às vezes não leem a Bíblia, porque não a entendem, né? E aí, só para a gente ter uma estatística aqui, coisa rápida, tá? Não se acalme. Quem aqui já leu a Bíblia pelo menos uma vez inteira? Levanta a mão. Uma vez. Alguém leu mais de 3? Está diminuindo. Agora, quem não leu ela completamente, já leu pelo menos o Novo Testamento completo? Pelo menos o Novo Testamento completo? Deu uma melhoradinha, né? Mas nós precisamos, pessoal, colocar isso, né, como prioridade, porque até dá para a gente entender, né, que
pessoal mais novo, né? Não entendo, realmente precisa de ajuda. E a gente está aqui para ajudar mesmo vocês, né? Agora, o que não dá para entender, sabe o que é? É porque todo domingo de manhã tem o que, Lucas? A EBD, que a gente estuda o quê? A Bíblia. E aí, eu não entendo a Bíblia, mas eu não vou na escola bíblica. Eu tento procurar saber como é que eu vou entender, né? E aí nós precisamos, né? Pega essa dica aí. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E aí nós estamos estudando, né? Nesse mês, o livro de Hebreus, que é um livro fantástico. E aí, por causa disso, né? O livro de Hebreus ele faz várias referências, né? As profecias do Antigo Testamento. Então toda vez que a gente está lendo lá, a gente vê uma fala lá, entre aspas, né? A gente diz, onde está escrito aqui, onde é que foi falado? Aí a gente vai lá no Velho Testamento, olha lá o que foi falado, né? Confere, faz igual os bereanos, né? Confere nas Escrituras se aquilo que foi falado foi mesmo falado, né? E tem sido muito enriquecedor, né? O livro de Hebreus é um livro muito rico em detalhes. E eu convido você a participar, né, com a gente. E toda vez que a gente fala a respeito da Bíblia, é muito comum, né, se eu perguntar aqui, o que é a Bíblia? A palavra de Deus. Mas isso aí a Alice tem 4 anos e já sabe falar, né? E aí tem outras coisas que nós podemos também dizer a respeito da Bíblia, como por exemplo, a Bíblia é a forma como que Deus escolheu, né, se revelar a nós, é a forma como que Deus fala com a gente, né? Muitos também vão dizer o quê? Que ela é o manual da nossa vida, que nós precisamos seguir, né? E aí, hoje eu trouxe uma Bíblia diferente aqui, e já eu vou mostrar ela aqui para vocês, né? Mas uma coisa que nós precisamos entender, né? Que é interessante a gente observar, é que a Bíblia, ela é feita de histórias. Desde criança, acho que toda criança gosta de história, não gosta? Pelo menos lá em casa, a Liz deita na cama, se você tentar dormir rapidinho, né? Vamos dormir e orar. Papai, conta a história. Aí tem que voltar lá, pegar um livro. E se eu tentar contar na minha cabeça, ela vai falar assim, não quero de cabeça, pega o livro, porque no livro tem o desenho, né? Então, nós estamos falando da Bíblia, que ela vai contar a história universal, né? E eu quero mostrar para vocês hoje que grande história é essa que a Bíblia conta para nós. Porque uma vez que a gente entende essa grande história, a gente vai passar, né? Interpretar a Bíblia de forma correta. E aí, por exemplo, se eu perguntar agora, quem é você, Arthur? Aí o Arthur vai pensar em dizer, eu tenho tantos anos, eu nasci não sei aonde, aí eu vim parar aqui em Varginha, ou seja, ele vai me contar o quê? Uma história. E essa foi a forma que Deus escolheu também para poder falar conosco, né? Ou seja, nós temos aqui, nessa noite, diversas pessoas, cada um tem a sua história, mas existe também uma história geral que está sendo contada. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, ela não é um livro a respeito de heróis, ela não é um livro a respeito de Abraão, a respeito de Jacó, a respeito de Adão e Eva, né? Ela conta para nós uma grande história, e é isso que eu quero contar para você, a grande história da Bíblia, que vai ajudar você a ter uma interpretação correta. Na hora que você chegar lá naquela genealogia chata, na hora que você chegar lá no livro dos números, lá em Deuteronômio, na hora que você começar aquela contagem lá, construção do tabernáculo, contagem das tribos, né? Aí você não vai olhar tudo isso, né? E vai ficar travado nessas áreas da Bíblia que muitas vezes a gente não acha tão interessante, mas uma vez que nós conhecemos o todo, né? Elas passam a ter um significado diferente. Então, quando nós pegamos apenas um personagem da Bíblia, é como se a gente estivesse com uma lupa ali, bem de pertinho. E aí hoje eu quero convidar vocês para darem alguns passos para trás, para a gente poder ver esse grande quadro, né? Para que a Bíblia, ela pare de ser apenas um livro de bons conselhos, né, para a sua vida, como viver melhor, como trazer paz ao seu coração, né? Porque a nossa vida
A gente sabe que é feito de tribulação, angústias. A vida de ninguém aqui é fácil, eu tenho certeza disso. E aí, muitas vezes também a gente chega para a palavra de Deus, né, achando que ela vai resolver todos os nossos problemas. Uma vez que eu encontro com Deus e eu vou buscar a palavra, ela vai resolver os meus problemas familiares. Ela vai resolver as minhas finanças, né? Ela vai resolver questões a respeito da saúde. Então vamos lá, né, a essa história. E antes de começar essa história, eu quero deixar bem claro e dividido com vocês que essa história, assim como as histórias que vocês veem nos filmes, em livros, né, ela tem alguns atos. E eu quero separá-la aqui em alguns atos. E o primeiro ato é o ato da criação. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Gênesis 1, os versículos de 1 a 5. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que a gente chama de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, foi um camarada chamado Moisés. E aí, ele vai expor para nós o quê? Como tudo começou. E ele vai dizer que no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas Deus chamou noite. Passaram tarde e manhã, e foi esse o primeiro dia. A gente não vai ler tudo, né? Mas a gente começa a ver, né, que existe o quê? O Criador, que está criando todas as coisas. Mais tarde, nesse texto, ele vai dizer, né, que foi feito um jardim chamado Éden, e Deus também vai criar a humanidade. Então nós temos o Criador, um lugar nessa terra chamado Éden, a humanidade, né, representada por Adão e Eva. Então esse é o cenário. É aí que começou todas as coisas, e Deus a fez por meio da sua palavra. E aí, toda vez que vai terminar, né, um dia, vai dizer que quando Deus olha para aquilo que Ele fez, tudo que Ele fez foi o quê? Bom. Então vamos lá, acompanha aí. Tudo que Deus fez é bom, né? E muitas vezes a gente encontra muita gente aí dizendo, né? Mas se Deus é bom, por que acontece tal coisa? Por que acontece tal coisa? E a gente precisa perceber que Deus fez tudo perfeito, Ele não errou em nada. Ele não errou em nada. E nós vamos ver, né, mais à frente, o porquê que hoje nós encontramos tanta dificuldade, tantos problemas, que impedem às vezes muitas pessoas, né, de querer ver Deus, enxergar aquilo que Ele está fazendo, né? E aí, nisso tudo, Deus ele vai estabelecer um contrato com a humanidade. Dentro de todas as coisas criadas, Ele vai só dizer para Adão e Eva o seguinte: olha, vocês podem fazer tudo, mas tem aqui uma árvore, que é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual vocês não vão comer do fruto dela, né? E aí, uma vez que vocês comerem dela, né, vai haver um castigo. E nós vamos ver agora do segundo ato realizado, né, por Deus, que é a queda ou a rebelião do homem, né? Surge aqui um grande problema. Você vai lá em Gênesis 3, dos versículos 1 a 7. Gênesis 3, 1 a 7, vai dizer: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário, vocês morrerão. Então está aqui dado a sentença, né? Uma vez que eles comessem, a sentença é que eles morreriam. Aí continuando: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão,
Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava luz. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, o contrato foi quebrado, né, pelo homem e pela mulher. E uma vez que esse contrato é quebrado, eles passam a sofrer várias consequências. Ele vai citar, né, a mulher vai sofrer dores de parto, o homem agora vai do seu sustento, né, ele vai tirar da própria terra, ele vai trabalhar, vai se cansar, né? E aí, a maior de todas as consequências que Deus vai dar por causa desse rompimento de contrato é a morte. E aí, a humanidade que tinha sido feita, né, para poder viver eternamente com Deus agora, a esse rompimento. Mas o maior de todos os rompimentos é a morte espiritual. O homem passa cada dia menos buscar a Deus. E aí vai chegar o ponto, sabe do quê? Nós vamos chegar lá em Noé, onde Deus vai olhar para a humanidade e Ele não vai mais ter prazer na criação que Ele fez, né, da humanidade. Ele manda um dilúvio, onde Ele vai destruir tudo aquilo que Ele criou, e Ele vai começar de novo a partir de uma família, que é a família de Noé. E se a gente for olhar, a gente ainda vai ter um novo começo, que seria o terceiro ato. Porque a humanidade, ela continua perversa, ela continua cada um fazendo, cada um que bem entende. E aí, o outro novo começo vai ser a partir da pessoa de Abraão. Gênesis 12, versículos 1 e 3, nós vamos ver Deus fazendo uma promessa a Abraão. Gênesis 12, 1 até o 3, que vai dizer: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, vá para uma terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus vai fazer esse chamado para Abraão, e aí ele vai começar mais uma vez, né, novos recomeços. E ele começa a partir de Abraão prometendo lhe fazer um povo. E esse povo, né, nós sabemos, né, que é o povo de Israel. Abraão, quando ouviu essa palavra, ele creu de imediato? Ele creu, mas no meio do caminho ele vacilou, ele tropeçou. Por quê? Porque quando começou a demorar demais, né, qual que era o problema deles? A gente conhece a história. Eles já eram idosos, né, tanto ele quanto sua esposa Sara. Mas aí eles vão lá, tentam dar um jeitinho, né? Tem um filho com a serva, mas não era esse o propósito de Deus, né? Deus havia prometido a ele um filho que se chamaria Isaac. Deus cumpriu a sua promessa, e da partir da descendência dele, a gente sabe que o povo de Israel foi formado, né? Abraão, Isaac, Jacó tem seu nome mudado para Israel, e aí os seus 12 filhos, né? Os 12 filhos de Jacó, que agora se chamaram Israel, vão dar o nome às 12 tribos, né, da nação de Israel. E aí, no decorrer da Bíblia, né, a gente vai ter lá o período dos juízes, né? O povo fazia o que era mal ao Senhor, aí Deus irava, entregava eles na mão dos povos inimigos. Isso acontecia assim, ó, só toda hora, constantemente. Eles viviam um ciclo, né, de pecavam, começavam a adorar ídolos, misturavam com os povos vizinhos, e aí eles eram subjugados pelo povo, né? E aí depois vai vir também, depois dos juízes, o tempo dos reis, né? O reino, ele se estabelece ali, né, com Saul, o primeiro rei,
Mas Saul desobedece a Deus, e aí Deus tira do trono onde havia colocado. Eles têm ali o auge, né, do reino de Israel, depois Salomão, né? Até que depois vem o filho de Salomão, o reino se divide, e aí entra rei, sai rei, entra rei, sai rei. E aquele povo de Israel, né, constantemente voltava a praticar aquilo que era mal e a desobedecer aquilo que Deus tinha orientado a eles, né? Então, tudo isso, né, Deus ele vem tratando, vem agindo por meio dessa história. E aí a gente vai chegar no clímax, que é o quê? Jesus, ele entra em cena. E aí, abre comigo lá Lucas 3, 15 até o 16, onde nós vamos ver, né, o testemunho de João Batista falando a respeito de Jesus. E ele vai dizer, né, Lucas 3, 15 a 16. Vai dizer que o povo estava com grande expectativa, questionando nos seus corações se João Batista seria o Cristo. E João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar e desamarrar as correias da sandália. Ele os batizará com o Espírito e com o fogo. Então, o povo de Israel tem essa expectativa que haveria um Messias, né, que haveria de libertar o povo de Israel. E a expectativa deles, né, para vocês que frequentam a BD, a gente já sabe. Eles queriam o quê? Um rei que governasse e libertasse eles apenas das nações vizinhas. E quando Jesus vem, eles não conseguem enxergar. Por quê? Porque o reino que Jesus estabeleceu é um reino eterno, um reino espiritual. E aí eles cegos, né, não conseguem enxergar. E aí a história, né, em Jesus, ela atinge o seu ponto máximo, onde Deus ele vai enviar o seu próprio Filho para cumprir uma missão. E que missão é essa? Lá em Efésios vai dizer, né, que embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Era algo a que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o próprio Deus, ele se encarna, ele habita de nós. Ele vem sofrer as mesmas dificuldades que a gente sofreu, que a gente sofre, né? Ele passou fome, ele teve sede, ele foi tentado. Mas a Bíblia vai dizer, né, que ele não cometeu pecado. E aí, ele vai dizer nesse texto que ele é fiel até a morte de cruz. Então, ou seja, Cristo ele precisava cumprir a missão. E muitas vezes a gente olha, né, para o sacrifício de Cristo e pensa, tadinho dele, quanto ele sofreu. De fato, o sofrimento de Cristo é algo inimaginável para nós. Por mais que nós possamos entender em partes, né, mas só ele pode dizer o tamanho do sofrimento que ele teve. Porque não foi somente as agressões, né, somente a humilhação, mas ele levou sobre si todos os nossos pecados. Eram os pecados de quem já havia existido, e é pelo meu e pelo seu pecado hoje. Cristo ele levou sobre si a culpa, né? Mesmo não tendo culpa alguma, ele levou sobre si a culpa, né? E aí, quando nós falamos, né, do povo judeu, Cristo veio para os judeus, mas eles não receberam, né? E hoje, todos quantos creem em Jesus, né, têm o direito de ser feitos o quê? Filhos de Deus. E aí, o próximo ato é quando esse conflito, né, é desfeito. Jesus ele vence a morte. Através da morte e ressurreição, ele vence o último, né, dos inimigos, que é a morte. E aí, a separação que havia entre nós e Deus, ela é desfeita, né? O poder das trevas, aquilo que nos separava de Deus, é desfeito. E aí nós estamos estudando a respeito do sacerdócio, né? No livro de Hebreus, o sacerdócio que havia ali, né? O homem em comunhão plena com Deus lá
no Éden, que foi quebrada, uma vez que Cristo morre, né? Na cruz, hoje eu e você somos sacerdotes. Por quê? Todos nós não precisamos mais de intermediadores, não precisamos de um pastor. Você não precisa de ninguém para poder te levar a Deus, exceto uma pessoa. Quem é que nos leva a Deus? Quem? Jesus, né? Ele é o nosso mediador. E aí, uma vez, né, que ele vem a esse mundo, nós temos o direito de sermos chamados filhos dele, mas ele também nos chama de quê? De discípulos, né? E aí ele nos incumbe uma missão. E que missão é essa, né? Atos 1, de 6 a 8, vai dizer: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Veja aí a preocupação, né, daqueles judeus. E aí ele vai dizer: ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? E aí, hoje, eu e você, nós, a Igreja de Cristo, temos uma missão. E é por meio da igreja, né, que Deus agora ele vai cumprir, dar continuidade na história através da igreja. E aí, eu e você, uma vez que nós recebemos a Cristo e entendemos, né, essa missão, a nossa esperança, e aí nós vamos ter um último e grande ato, né? Qual esperança que nós temos? A nova criação de Cristo. Uma vez que nós temos Cristo, cumprimos a missão, e a palavra que Deus diz para nós é que quando o evangelho desse reino for pregado até os confins da terra, ele vai voltar, né? E aí eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse 21, 1 a 8, vai dizer a respeito da restauração dessa nova criação que Deus tem para nós. Apocalipse 21, versículos 1 até 8. João vai dizer assim, né? Olha, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Quem é esse? Jesus, né? A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, o próprio Cristo está dizendo ali, né, que ele vai fazer nova todas as coisas. Ele vai dizer que ele é o começo e ele é o fim de todas as coisas. E aí nós podemos parar para pensar, né? E eu no meio disso tudo? E eu no meio disso tudo? A gente sabe, né, que Jesus já veio. A expectativa judaica era o quê?
Até hoje, alguns judeus acreditam que o Messias ainda vai vir. Nós, cristãos, acreditamos que Cristo é o Messias de Deus para nós. Nós já recebemos uma missão, nós precisamos cumpri-la. Se a gente já tivesse cumprido, Jesus já tinha voltado, concorda? Ou seja, quando a gente passa a olhar para essa grande história, né? Esse fio condutor, passa mais um lá, Sofia. Esse fio condutor é o último. Isso. Esse fio condutor da grande história, ele é chamado Jesus Cristo, né? Quer ver? Vem aqui, por favor, Raíssa. Vem também, Isabela. Pode vir, Gessé. Vem também. Pode vir, Vitória. Aproveita e vem. Aqui, ó. Fica aqui na frente, aqui, ó. Pode pegar esse aqui. Isso, então para cada um. Não, isso é. Fica de cá, Gessé. Isso. Gessé, Isabela, fica de casa, Isabela. Bem na frente aqui. Ou seja, Jesus é o fio condutor, né? Desde Gênesis. Ele passa para o amiguinho, Isabela. Fura a sua, ele passa para o outro. Deixa eu te ajudar. A linha para nós aí, Gessé. Jesus, ele é o fio condutor. Manda para mim, Isabela. Pode puxar a força. Isso. Vai segurando aí. Jesus, né? Esse fio condutor, desde Gênesis até o Apocalipse, né? E você pode falar assim, mas jamais você não falou de Jesus, né? Lá em Gênesis. E aí, assim que Deus vai dar as orientações, né, para Adão e Eva após o pecado deles, ele vai dizer também, né, versículos 14 e 15 de Gênesis: então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, maldito é você sobre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre se rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. E ele vai dizer no verso 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E quando Deus vai dizer à serpente sobre essa inimizade entre o descendente, ele está dizendo que haveria de vir alguém que esmagaria, né? Lhe ferirá a cabeça, e você o ferirá o calcanhar. Então, desde Gênesis, a promessa do Messias já havia sido feita, né? João 1 vai dizer que no princípio era o verbo, né? E o verbo se fez carne. Não, no princípio era o verbo estava com Deus e ele era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e nada do que existe teria sido feito sem ele. Ou seja, Jesus Cristo está lá desde o começo, lá em Gênesis, antes da criação. Antes de todas as coisas criadas, Deus já existia. Jesus já existia, né? E aí, desde o Gênesis até Apocalipse, ele vai conduzir toda essa história. Às vezes a gente tende a pensar que Deus só parece estar dando um jeitinho, né? A gente vive fazendo besteira e Deus está lá para consertar as nossas besteiras. Mas quando a gente tem esse olhar de toda a Bíblia, de toda essa grande história que está sendo contada, a gente para de olhar para nós, às vezes, como coitadinhos, né? Quem somos nós diante dessa história toda? Quem somos nós? A gente olha para os heróis da Bíblia, né? Quem são os heróis da Bíblia? Todos eles apontavam para Jesus. Domingo passado a gente falou sobre Moisés, né? E vai dizer, né, que era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Então todos eles apontam para Jesus. Agora, será que eu e você estamos apontando para a pessoa de Cristo? Será que o jeito que nós temos vivido a nossa vida tem revelado o Cristo que nós vivemos, né? Porque uma vez que a gente entende a relevância dessa história, isso muda a nossa vida. Uma vez que a gente entende essa história
que é a história redentora de Cristo, a gente vive de uma maneira diferente, a gente muda o jeito de pensar, a gente muda o jeito de falar, o nosso comportamento no trabalho muda, na escola, lá na nossa casa, na igreja, o nosso comportamento é diferente, a nossa forma de vestir. E essa verdade, pessoal, ela é linda, né? E nos impressiona. E aí nós começamos a olhar para nós de uma forma diferente, né? Ao invés da gente olhar para a Bíblia como um livro, né, de pode ou não pode, tem gente que olha para a Bíblia desse jeito, olha, porque a Bíblia não pode nada, esse negócio de ir para a igreja não vale de nada, porque não pode nada, meus amigos lá da escola me chamam para fazer um monte de coisa, e aí não pode, né? Ou seja, uma vez que nós temos essa compreensão, nós paramos de olhar para a Bíblia como se fosse apenas um livro de regrinhas, né? Ela não é sobre o que a gente em si está fazendo, mas a respeito daquilo que Deus está fazendo na história. E aí eu quero fazer um desafio para você nessa noite. E esse desafio é: vamos ler a Bíblia toda? A Bíblia toda pode ser que você fale assim, não vai dar tempo, né? Eu nunca li nem o Novo Testamento inteiro, já quer que eu leia a Bíblia toda? E eu quero desafiar você, né, a ler pelo menos o Novo Testamento comigo. Podemos ler juntos o Novo Testamento? Por quê? O Novo Testamento, só para vocês terem uma ideia, ele tem 27 livros e são 260 capítulos. Então, se a gente pegar 5 capítulos para ler por dia, a gente consegue ler ele, sabe em quanto tempo? Menos de 2 meses. Em apenas 52 dias. E se a gente for mais modesto, né, você, 5 é muito, não tem esse tempo todo. Se a gente pegar apenas 2 capítulos por dia, mas isso também vai exigir disciplina, porque 2 você vai ler em 5 minutos por dia, se você ler 2 capítulos. Em quase 5 meses você vai ter lido o Novo Testamento inteiro. Vai dar o quê? 130 dias. E a notícia boa, sabe qual que é? Se você ler 2 por dia, dá quase 5 meses, a notícia boa é que ainda falta 7 para acabar o ano. Então tem tempo de sobra. Quem aí vai fazer o compromisso aí de ler o Novo Testamento junto? Esse ano? Olha lá, hein? Então vamos, pessoal, aceitar esse desafio. E o pastor, o líder de jovens, está para ajudar vocês mesmos. É para a gente poder caminhar na jornada cristã. Se você ainda nunca leu, comece esse hábito hoje de ler a Bíblia. Eu não estou entendendo. Pode perguntar. Se não para mim, né, tem pessoas próximas também que vão ser capazes de te ajudar. O pastor também vai ser capaz de te ajudar. Mas a gente precisa se movimentar. Precisa começar a entender o que Deus está fazendo. Senão a sua vida vai ser só a vida de problema. Hoje tem prova. Nossa, está muito difícil a minha vida. E aí nós estamos falando da história da humanidade, aquilo que Deus está escrevendo por meio da história, e de que há uma recompensa para aquele que crê e for fiel, mas também há uma recompensa para aqueles que não creem, e essa recompensa não é agradável. Então, se nós dizemos ser cristãos, a nossa vida deve ser compatível, né, com aquilo que a gente diz crer. Não adianta a gente dizer que é crente e não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Se a gente diz que é crente e não lê a Bíblia, a gente é impostor. A gente não é crente. E aí eu quero encorajar você nessa noite a assumir esse desafio. Vamos orar? Vou orar pela sua vida e pedir para que Deus, né? Pode sentar. Eu quero orar por você, né? Eu vou chamar o pastor aqui e ele vai orar pela nossa juventude, né? Por todos os jovens aqui, para que Deus, de fato, né, mexa com as nossas estruturas. De fato, que a gente pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para os nossos probleminhas, que às vezes se tornam problemões, né?
e que a gente olhe para aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele quer fazer por meio da minha e da sua vida, para que a gente olhe onde é que nós estamos nesse momento, o que é que Deus espera de mim e de você. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, primeiramente quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui para celebrar este culto ao Senhor, para adorarmos a Jesus, adorarmos a Ti, adorarmos também ao Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado. Também quero te agradecer pela vida de cada jovem, cada adolescente que aqui estão, que vieram adorar o Senhor e vieram também se encontrar uns com os outros para compartilhar deste culto e para poder receber de Ti também a bênção dos altos céus. Que o Senhor, assim, nosso Deus e Pai, abençoe a cada um deles, abençoe os nossos jovens, nossos adolescentes, que eles possam ter o despertamento espiritual, que o Espírito Santo os desperta para conhecer o Senhor, para poder conhecer mais a Tua palavra, para poder se alimentar dela, para viver sob a orientação dela, e que o Espírito Santo nos ensine e os ilumine para poder entendê-la, e que possam ser jovens fortes, vitoriosos sobre o inimigo das nossas almas, e assim, Pai eterno, sejam felizes, andando com Cristo, vivendo para Ele e servindo de todo o coração. Abençoa, Pai, a vida e a família deles, abençoa o futuro deles, quanto aos estudos, quanto ao testemunho de Jesus nas suas vidas, e que este propósito hoje, abraçado, de ler o Novo Testamento todo, seja conduzido pelo Espírito Santo na vida deles, e que eles não esqueçam deste compromisso, para poder estar em comunhão contigo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.